Vamos falar então sobre refração de ondas. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. Hoje a gente dá continuidade ao nosso estudo sobre ondas e vamos falar especificamente a respeito de refração. Só lembrando que esse conteúdo faz parte da ementa do segundo ano do ensino médio e é muito frequente em provas do tipo PISM e Enem. Então, se você está no segundo ano do ensino médio, você está se preparando para alguma dessas provas, convido você a ficar aqui conosco, que essa é a abordagem que a gente utiliza no nosso trabalho aqui, certo? Antes da gente continuar, se você quiser acompanhar o material que está sendo utilizado nessa aula, tem um link na descrição desse vídeo, você pode clicar e acessar, fica à vontade. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar a respeito de refração de ondas, tá? Bom, primeiro vamos relembrar a definição do que é o fenômeno da refração. O fenômeno da refração é nada mais do que a mudança de meio de propagação de qualquer onda, tá? Então, toda vez, sempre que a gente tem uma onda que está mudando de meio, a gente diz que essa onda sofreu refração, quando ela atravessa de um meio para o outro, quando ela passa de um meio para o outro, tá? Então, aqui nós temos algumas ilustrações. A primeira ilustração aqui à esquerda, essa ilustração foi retirada de um vídeo que também vai estar na descrição aqui. Recomendo que depois você clique, acesse, porque tem uma demonstração muito boa a respeito de refração de ondas na água, tá? Então a primeira ilustração é justamente a vista superior de uma espécie de cuba, né, preenchida com água, e que a gente nota que cada franja escura e franja clara representa a propagação de ondas, é uma vista superior, tá? E a gente percebe que o distanciamento de cristas e vales nessa cuba que a gente está enxergando de cima, ela se modifica quando a gente olha a partir de uma certa posição. Olhando de cima a partir de uma certa posição, a gente nota que tem essa diferenciação. Essa diferenciação aqui, ó, essas frentes de onda que estão vindo aqui, ó, se propagando aqui no início, né? Depois de uma certa posição ela sofre um desvio, está representando justamente a mudança de meio. Existe nessa cuba aqui uma diferença de profundidade. Então a gente entende que essa região aqui de cima é uma região que tem profundidade diferente dessa região do lado de cá. E quando a onda atravessa, passa de um meio para o outro, ela sofre refração. Tá? Aqui nessa segunda imagem, nessa segunda ilustração, está representando uma vista lateral de ondas também, como se fosse numa região de praia. Por quê? Esse triângulo inferior aqui, colorido de verde, está representando como que a profundidade está se modificando. Da ponta esquerda até a ponta direita, a profundidade vai diminuindo. Então, a ponta esquerda ela é mais funda do que a ponta direita, tá certo? E o que a gente nota nessa figura? A gente tem aqui o perfil das ondas, né? As ondas na superfície da água, e a gente percebe que há uma modificação não só no tamanho dessas ondas, né, na altura desses picos e vales aqui, né, há uma diferença nesse sentido, mas também há uma diferença na distância entre duas cristas e dois vales consecutivos, tá? Mas o mais importante aqui que eu quero destacar nesse momento é que essa ilustração também representa a refração, já que o meio profundo é, do ponto de vista de ondas, um meio diferente de um meio mais raso. Tem propriedades diferentes. Então, quando a onda sai do meio mais profundo para o meio mais raso, ela está sofrendo uma refração, ela está passando de um meio para o outro. Tá? E a terceira ilustração, essa pequena ilustração aqui, a gente tem a representação da movimentação de ondas numa corda, né? Na ilustração de cima a gente tem um pulso, né? A representação de uma onda numa corda representado por um meio menos denso. Tá? Então a gente tem um pulso, uma corda menos densa, aqui representada de azul, e uma emenda de uma corda azul com uma corda vermelha. A corda vermelha é representada nesse desenho como tendo menos densidade, como se fosse uma corda mais fina, tá? E aí o pulso ele vai atravessar da corda mais densa para a corda menos densa. E nessa ilustração a gente tem duas ondas após ela atravessar, ela chegar nessa emenda das duas cordas aqui. Uma parte da onda retorna, e ela chama de onda refletida, que é do fenômeno da reflexão, e outra parte da onda prossegue para a corda menos densa, para a corda mais fina, e ela chama de onda refratada. Ou seja, a parte da onda incidente que atravessou para o segundo meio. Ela saiu da corda azul
e foi para a corda vermelha. Ela saiu da corda mais grossa, foi para a corda mais fina. Portanto, ela sofreu refração. Muito bem, independente de qual seja o tipo de aplicação, seja a onda numa superfície da água que está saindo de um meio mais profundo para o meio mais raso, seja uma onda numa corda que sai de uma corda mais fina e vai para uma grossa, ou qualquer outra aplicação de ondas, sempre que acontece a refração, ou seja, sempre que uma onda muda de meio, ela sempre permanece com a mesma frequência. Ou seja, uma coisa a gente sabe a respeito de qualquer onda que sofre refração. A frequência dessa onda é um parâmetro, é uma característica dessa onda que vai permanecer a mesma. Só para a gente lembrar, a frequência é o número de oscilações que ela executa em uma unidade de tempo, tá certo? Ou de outra forma, se você preferir, a frequência de uma onda quer dizer, em uma unidade de tempo, quantos comprimentos de onda viajam pelo espaço. Essa propriedade ela permanece a mesma em qualquer caso de refração, seja no caso da corda, seja no caso da onda na água, em qualquer situação a frequência vai ser a mesma. E o fato da frequência ser a mesma traz uma consequência para nós, que é justamente o que está mais visível nessa ilustração aqui, ó, na ilustração, só recuperando aqui, na ilustração da onda que sai do meio mais profundo e vai para o meio mais raso. Nesse desenho, é visível que o comprimento de onda aqui, ó, a distância entre duas cristas consecutivas, é bem maior do que nessa parte de cá, na parte mais rasa. O comprimento de onda é mais curto. Essa é a consequência. E o que eu vou fazer aqui agora com vocês é mostrar como que a gente chega nessa conclusão. Bom, se a gente sabe que no meio 1, né, vamos identificar meio 1. No meio 1, eu sei que a velocidade tem uma velocidade 1. E lembrando aqui, né, lembrando de como que a gente pode calcular a velocidade de propagação de uma onda, ela é o comprimento de onda 1 vezes a frequência nesse meio 1. Tá? No meio 2, aqui eu estou chamando de meio 1 e meio 2, mas você pode entender assim, meio raso, meio fundo, tá? Corda mais fina, corda mais grossa, meio mais denso, meio menos denso, meio A, meio B, tanto faz, tá? O importante é onde que a onda está se propagando. Essa que é a ideia. Tá? No meio 2 eu estou chamando, então, ela tem uma velocidade V2, que pode ser escrito como comprimento de onda 2 vezes a frequência nesse meio 2, vezes F2. Qual que é a lógica aqui? A lógica é que eu sei que a frequência 1 é exatamente igual à frequência 2. A frequência da onda não vai se modificar enquanto ela estiver sofrendo refração. E aí o que eu posso fazer? Eu posso, então, a partir dessa expressão aqui, reescrever a frequência 1 como sendo velocidade 1 dividido pelo comprimento de onda 1. E dessa expressão do lado de cá, eu posso escrever que a frequência 2 é a velocidade 2 dividido pelo comprimento de onda 2. Tá? Caso você esteja com alguma dificuldade para enxergar qual que é o raciocínio que eu estou fazendo aqui, é só você entender que, como a velocidade é a multiplicação do comprimento de onda pela frequência, né, você mantém a frequência aqui, pega o comprimento de onda que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Simplesmente isso. Pega o comprimento de onda, passa para o outro lado dividindo. Então, frequência 1, velocidade sobre lambda, frequência 2, velocidade 2 sobre lambda 2. Se as duas frequências são iguais, então eu posso igualar essas duas partes da equação aqui. E aí eu chego que velocidade 1 dividido por lambda 1 é igual a velocidade 2 dividido por lambda 2. Tá aqui. Essa aqui é a ideia. Em outras palavras, qual que é a consequência disso? O comprimento de onda da onda, que está mudando de um meio para o outro, ele vai se alterar de acordo com a velocidade de propagação da onda naquele determinado meio. Então, por exemplo, no caso aqui das ondas, da onda da água que está saindo de uma região mais profunda e indo para uma região mais rasa, pelo nosso desenho, o comprimento de onda está diminuindo. Se o comprimento de onda está diminuindo, a nossa conclusão é que a velocidade no meio mais fundo era mais alta. Quando ela chegou para o meio mais raso, a velocidade diminuiu. Como que a gente vê isso? A consequência do comprimento de onda ser mais curto. Tá? Então, em última análise, em última instância, o que significa essa expressão? Significa que se a velocidade de propagação da onda, ao atravessar para o segundo meio, diminuir, o comprimento de onda também diminuir. Se a velocidade de propagação aumentar,
comprimento de onda também vai aumentar. Vamos resolver um exemplo, então, para a gente ver como é que fica isso daqui. O exemplo diz assim: uma onda periódica propaga-se em uma corda A, com velocidade de 40 centímetros por segundo, e comprimento de onda 5 centímetros. Ao passar para uma corda B, sua velocidade passa a ser 30 centímetros por segundo. Determine o comprimento de onda no meio B e a frequência dessa onda. Muito bem, qual que é a lógica aqui? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: se a onda está se propagando numa corda A e está de repente passando para uma corda B, é mais ou menos como se fosse isso aqui, ó. Imagina que aqui a gente tem representado de azul a onda se propagando na corda A, e depois essa mesma onda vai se propagar na corda B, que eu estou representando aqui de vermelho, e uma representação como se a corda B de vermelho fosse uma corda mais grossa. Então aqui a gente tem a velocidade da onda no meio A, ela vai passar para o meio B e vai se propagar aqui com uma velocidade VB que nós não sabemos. Aliás, sabemos, né? Vale 30 centímetros por segundo. Ela vai sair do meio A e vai para o meio B. Aqui ela vai ter 30 centímetros por segundo. No meio A ela vai ter 40 centímetros por segundo. Muito bem. Como que eu calculo, então, o comprimento de onda no meio B? Que é o que ele me pergunta na letra A, né? Bom, eu sei que nessa mudança do meio A para o meio B, a única coisa que vai permanecer exatamente igual é a frequência dessa onda. Ou seja, a frequência de propagação no meio A e no meio B são idênticas. Mas, usando aquela relação da velocidade de propagação da onda que nós acabamos de fazer, eu posso escrever que a velocidade de propagação no meio A dividido pelo comprimento de onda no meio A é exatamente igual à velocidade de propagação da onda no meio B dividido pelo comprimento de onda no meio B. Tá? Do enunciado eu sei, vamos pegar os valores aqui, as informações, né? Do enunciado eu sei que VA é 40 centímetros por segundo e eu sei que o comprimento de onda A é, onde está? 5 centímetros. Aqui importante, tá? Velocidade centímetros por segundo, comprimento de onda em centímetros, centímetros e centímetros, tá tudo correto. Se você quiser ser mais correto ainda, você pode converter esses centímetros para metros e esses centímetros para metros. Você vai achar o comprimento de onda em metros e a velocidade em metros por segundo. Neste exemplo aqui, não tem necessidade de fazer isso, tá? Quando a gente terminar o nosso cálculo, nós vamos encontrar o comprimento de onda em centímetros também, tá? Mas é importante você ter essa consciência, fica sempre atento para ver se estão consistentes as unidades que você está usando. Muito bem, do enunciado também, eu sei que a velocidade de propagação no meio B passou a ser VB, está aqui, 30 centímetros por segundo. E eu quero determinar lambda B. Muito bem, vamos substituir e fazer a conta. Então vai ficar 40 dividido por 5 é igual a 30 divididos por lambda B. Aqui tem várias formas de você fazer, tá? O que eu acho mais fácil nesse caso é multiplicar cruzado. Então vai ficar assim. 40 vezes lambda B igual a 5 vezes 30. Agora, se eu quero lambda B, pego 40 que está multiplicando, está aqui, passa para o outro lado dividindo, tá? Você pode falar, mas não tem que multiplicar o 5 pelo 30? Pode. Se você quiser, você pode fazer isso. Eu vou escolher não fazer essa conta agora, deixar para fazer depois. Muito bem, 5 vezes 30 sobre 40, dá para cortar o 0 aqui, né? Que na verdade é dividir por 10. Vai ficar 5 vezes 3 dividido por 4. E aqui agora a gente faz a conta, né? 5 vezes 3 vai dar 15, 15 dividido por 4. Então, o lambda B está aqui. 15 sobre 4 centímetros. Essa é a resposta da letra A. Você pode se perguntar, poxa, mas eu tenho que fazer essa divisão? Pode dar a resposta assim? O exercício não me pediu, não deixou claro qual a forma que ele quer que você responda. Se
você fez a conta correta, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ele nem especificou o sistema de unidades. Então, eu recomendo que você faça das duas uma. Ou você faz o cálculo e acha o valor decimal, ou você deixa em fração, desde que a fração seja irredutível. Como a fração, já encontramos a fração e ela está na forma irredutível, vou parar por aqui. Vamos responder a letra B agora. Bom, para responder a letra B, ele pergunta a frequência dessa onda, né? A gente sabe que a frequência tanto na corda A quanto na corda B é exatamente a mesma. E aí a gente tem duas formas basicamente de resolver. Ou a gente faz usando os dados da corda A ou os dados da corda B. Tanto faz. Tá? Eu aqui, por simplicidade, eu vou fazer usando os dados da corda A, que é frequência da onda vai ser velocidade da onda no meio A, velocidade da onda no meio A, dividido pelo comprimento de onda também no meio A. Então, a nossa frequência vai ser velocidade da onda no meio A, está aqui, 40 centímetros por segundo, dividido pelo comprimento de onda, que é 5 centímetros. Lembrando, né, centímetro por centímetro vai cortar, então 40 por 5. Então nós vamos encontrar frequência igual a 8, 1 dividido por segundos. 1 dividido por segundos é a mesma coisa que hertz. Então, tá aí, encontramos o valor da frequência em hertz. Bom, a refração, tudo isso que a gente falou a respeito de refração vale para qualquer tipo de onda. Em particular, vale para a luz. Eu não quero fazer aqui, eu não vou falar aqui de todos os detalhes da refração luminosa não, porque quando a gente estuda a ótica geométrica, tem uma parte que a gente se dedica somente a estudar esses comportamentos, esses fenômenos ópticos, tá? A gente explora a refração de luz em muitos detalhes. Não é o meu objetivo aqui, eu quero fazer uma ideia mais generalizada do que está acontecendo, principalmente para familiarizar vocês com alguns conceitos, alguns termos importantes, com uma terminologia interessante aqui, tá? Então, primeiro de tudo, vamos prestar atenção nessa ilustração que tem aqui, que está representando o seguinte, olha. Nós temos dois meios de propagação, aqui representados por a letra minúscula N1 e a letra N2. Então, na nossa figura, isso nos dá a intenção de que o meio de cima pode ser, por exemplo, o ar, e o meio N2 abaixo pode ser a água, tá? Representado aqui por um retângulo azul, tá bom? E aí a gente tem alguns elementos interessantes. A gente tem aqui raio incidente, representado por uma linha reta, tá certo? Com a seta indicando que ele está vindo do meio 1, passando para o meio 2, tá? Atingindo a interface, a separação dos dois meios nesse pontinho aqui do meio, tá? Nesse pontinho que está aqui. Então esse raio incidente, uma parte desse raio volta para o ar, volta para o meio 1, ele chama isso de raio refletido, mas uma parte atravessa para dentro do meio 2. Vou até colocar a setinha aqui, ó. Ele atravessa do meio 1 para o meio 2. E aqui a gente observa outras coisas importantes. Primeiro, nota que ele fez uma linha vertical tracejada que ele deu o nome de normal. O que significa essa normal? É simplesmente uma linha que é perpendicular, ou seja, forma 90 graus, com a superfície de separação entre os dois meios em questão. Então, na nossa ilustração, está bem visível aqui a diferença dos dois meios. O meio de cima está de branco, o meio de baixo está de azul claro. Tá? Então, a gente percebe claramente que a superfície de separação é essa linha horizontal aqui, ó. E perpendicular, ou seja, formando 90 graus com essa linha aqui, ó, a gente tem a linha tracejada, que a gente chama de reta ou linha normal. Tá? E aí a gente tem um ângulo indicado aqui, ó, entre o raio incidente e a reta normal. Esse ângulo marcado aqui, ó, ele está sendo chamado de θi. θi de θ de incidência. Do outro lado, lá no meio 2, que seria a água aqui para nós, né? Você observa que também tem um ângulo marcado entre a linha normal, a linha tracejada, reta normal, reta tracejada, e o raio refratado, tá? A setinha aqui representando o raio de luz que foi refratado. E aqui a gente tem um outro ângulo que ele está chamando de θr, tá? Esse θr é de raio refratado, ângulo de refração. Então a gente tem aqui ângulo de incidência, ângulo de refração, raio incidente, raio refletido e raio refratado.
que nos interessa aqui são os raios incidente, o raio que incide, que atinge a superfície de separação, e o raio refratado, aquele raio que vai, que atravessa para o outro lado. São esses dois raios que nos interessam aqui, tá? E, obviamente, também nos interessam esses dois ângulos aqui, ó. Esse ângulo de incidência aqui e esse ângulo de refringência ou ângulo de refração daquele raio, tá? Essas propriedades aqui, essas características vão ser relacionadas através do que a gente chama de lei de Snell. E o que é a lei de Snell? A lei de Snell, ela determina o seguinte: se você pegar o N1, N é um parâmetro relativo ao meio, tá? Então, o raio está saindo, o raio incidente está no meio 1, tá? Então, eu vou pegar essa propriedade do meio 1, multiplicar pelo o ângulo de incidência, e isso aqui vai ser igual à mesma propriedade, só que do meio 2, multiplicado pelo seno do ângulo de refringência ou ângulo de refração, tá? Então, ó, essa daqui é a lei de Snell. N1, seno do ângulo de incidência, N2 é igual a N2, seno do ângulo de refringência, tá? O que essa expressão quer dizer? Se você observou bem, esse raio incidente, depois que ele atravessa para o outro meio, como eu estou tentando representar aqui, ó, ele não permanece com a mesma inclinação, ele não segue na mesma linha reta. Ele sofre um desvio. Se você observou os exemplos que eu mostrei logo no comecinho da aula, especificamente aquele na cuba de água, nota que quando a água passa para a região mais rasa, além do comprimento de onda mudar, as frentes de onda elas ficam meio que inclinadas, elas sofrem um desvio, um pequeno desvio, tá? Isso é uma característica importante. Toda vez que uma onda muda de meio, a gente sabe que a frequência vai permanecer a mesma e que, portanto, comprimento de onda e velocidade sofrerão alteração, mas além disso, o caminho, a direção, a linha reta por onde ela se propaga vai sofrer um desvio, tá certo? E esse desvio, ele é calculado, ele é previsto pelo que a gente chama da lei de Snell, tá? Então vamos olhar para a lei de Snell e anotar os parâmetros importantes aqui. O N1, que eu estou chamando aqui ó, de N1 e N2, eles são o que a gente chama de índice de refração. Então eu vou colocar aqui, você pode ir anotando aí, ó. O que é o NI? Ou melhor, o que é o N1 aqui para nós? É o que a gente chama de índice de refração. Mas se ele é 1, ele é o índice de refração do meio 1. E o que significa o índice de refração? É uma propriedade daquele meio em particular, tá? Existe uma forma que está relacionada com a velocidade de propagação da onda naquele determinado meio, tá? O índice de refração do meio 1 está representado por N1, tá? O que seria o N2? Bom, por analogia, é o índice de refração. Ele é o índice de refração, só que do meio 2. Então, é uma propriedade que está relacionada com a velocidade de propagação da onda naquele meio 2, tá? Então, só deixando claro aqui, eu não quero entrar nesses detalhes agora, basta você entender que N1 é o índice de refração relativo a um determinado meio e que ele tem a ver com a velocidade de propagação da luz naquele determinado meio. Essa que é a ideia. O N2 é do meio 2, tá? Só para nós aqui. E o θi, que nós mencionamos ali anteriormente, é o ângulo de incidência e o θr é o ângulo de refringência, ou você pode chamar também de ângulo de refração, tanto faz, ângulo de refração ou ângulo de refringência, tá? E essa expressão aqui vai determinar qual que vai ser o desvio que vai acontecer. A depender do valor dos índices de refração, quando a luz, nesse caso particular, quando a luz atravessa de um meio para o outro, esse raio pode sofrer um desvio para dentro, mais para perto, aqui, tentando chegar mais perto da linha tracejada, ou ele pode sofrer um desvio se afastando da linha tracejada. Tudo isso vai depender do índice de refração, tá? Outra informação interessante, se o índice de refração de um meio é maior do que outro, a gente diz que aquele meio ele é mais refringente do que o outro, tá? Terminologia aqui
costuma aparecer algumas questões. Então, índice de refração mais alto, meio mais refringente, índice de refração mais baixo, meio menos refringente. Então é isso, encerramos por aqui a aula de hoje. Foi só um comentário rápido mesmo a respeito de refração de ondas. Você que chegou até o final, aproveita o embalo e gostaria de deixar aquele último exercício. Escolhe um tema, um exemplo, uma ideia, um conceito que mais te marcou na aula de hoje. Escreve, registra isso no seu caderno, deixa no seu material de estudo anotado, isso vai ajudar você. Se você quiser, evidentemente, compartilhe conosco aqui nos comentários, fique à vontade. Sempre interessante para que a gente consiga trocar ideias e se enriquece o nosso processo de estudo. Se essa aula te ajudou, fez a diferença para você, peço que considere de enviar para algum amigo seu que de repente está passando por dificuldades nesse tipo de conteúdo, às vezes está estudando junto com você. Pode ser que essa aula ajude esse colega também, tá certo? Então é isso, espero ter ajudado, um forte abraço, cuide-se bem.